Olá, família Uivos. Relato: lobisomem me encurralou dentro do carro, em Sumaré, São Paulo. Olá, Ágata inscritos, me chamo Paulo Ferreira. Irei relatar os minutos de terror que passei com o lobisomem na madrugada de uma quinta-feira do ano 2016. Eu tinha 42 anos, casado, e meus filhos tinham 7 e 3 anos. Éramos moradores da cidade de Sumaré, interior de São Paulo. Foi algo realmente sobrenatural e inimaginável, pois antes desse ocorrido não havia relatos de aparições de lobisomem na minha cidade. Bom, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. Nunca me passou pela cabeça que um dia, ou melhor, uma noite, essa criatura ia aparecer no meu quintal. Foi assim. Na época, eu trabalhava como taxista. Naquela quinta-feira, por volta das 19 horas, fui chamado para uma corrida. Seria de um condomínio de luxo daqui da cidade para o aeroporto Viracopos, em Campinas. Fui até o endereço informado e no carro embarcou a mãe, uma mulher que aparentava ter um bom poder aquisitivo, e seus 3 filhos, todos menores de 10 anos. Depois de guardar as malas, entrei no carro também e seguimos viagem até Campinas. A mulher foi no banco do passageiro, pois seus filhos ocuparam todo o espaço lá atrás. A viagem foi bastante tranquila. A mulher dizia que estavam saindo de férias. Todo aquele papo de pessoas ricas e snobs. Enfim, os deixei lá, parei para tomar um cafezinho e comer um pão de queijo. Logo em seguida, fui até o posto de gasolina, abasteci e comecei o trajeto de volta para Sumaré. Era época de verão. Às 22 horas ainda estava um calor terrível. Eu cheguei em casa por volta da meia-noite. Ao passar pelas ruas do meu bairro, percebi que apesar do calor, não havia moradores na rua, o que é muito comum em noites quentes. Enfim, cheguei em casa, coloquei o carro na garagem e fui direto para a cozinha. Estava morto de fome e muito cansado. Meus filhos já dormiam, mas minha esposa me esperava como sempre. Assim que fui abraçá-la, ela me afastou com um empurrão e disse que eu cheirava perfume de mulher. Eu não havia percebido até ela dizer. Então lhe expliquei que a última corrida foi para levar uma madame até o aeroporto e a mulher usava sim um perfume muito forte. Mas minha esposa não quis saber. Começou uma discussão onde ela me acusava de traição e eu me defendia. Essa discussão durou por uns 40 minutos. Então ela foi para o nosso quarto e disse que eu não ia dormir lá. Ok, para evitar mais confusão, jantei, peguei um lençol e um travesseiro e joguei no sofá. Em seguida fui tomar um banho. Ao sair do banheiro, ela estava em pé na porta do quarto, pronta para retomar a discussão. Eu sabia que ela não ia baixar a guarda, então falei: quer saber, eu vou dormir no carro. Poxa, eu trabalhei o dia inteiro, eu preciso descansar. Amanhã a gente conversa. Emburrada, ela trancou a porta do quarto e eu saí no quintal. Joguei meu lençol no banco de trás do carro e voltei para apagar a luz da área e fechar a porta da sala. Mas foi aí que eu cometi um grande erro. E esse erro poderia ter custado a vida da minha família. Eu apenas encostei a porta com um trinco, não passei a chave. Até mesmo porque no nosso bairro era muito tranquilo, zero risco de assalto. Então entrei no carro e baixei apenas 20% dos vidros, pois estava quente e abafado. Mas logo peguei no sono devido ao cansaço. Minha casa era uma casa alugada, ficava bem localizada, apesar de ser no subúrbio. Os muros e o portão eram baixos, até uma criança de 10 anos pulava fácil. Foi aí que começou o meu terror. Acordei atordoado com alguém roçando no carro, mas era tão forte que o balançava. Sentei e comecei a olhar para fora através dos vidros. Obviamente eu já fiquei assustado, pois pensei que fosse um ladrão tentando roubar o pneu ou sei lá. Mas não vi ninguém, o carro continuava balançando. Não demorou muito para que eu soubesse quem estava ali.
De frente ao carro, vi aquela coisa horrível se levantando lentamente. A luz do poste clareava parcialmente o meu quintal. Meu coração acelerou. Comecei a suar frio. Coloquei até as mãos na boca para não gritar. Na hora eu pensei, isso é um lobisomem. Aquela coisa era muito alta e magra. Tinha uma pelagem cinza e falha. Seus olhos eram amarelos e, diferente do que ouço em relatos, seu rosto era uma mistura de ser humano e um lobo. Ágata, aquilo começou a farejar o ar e rodear o carro. Ele sabia que tinha alguém dentro do carro. Eu me deitei silenciosamente no banco e comecei a rezar. Várias vezes ele chegou bem próximo do vidro e eu entrava em total desespero, com medo dele conseguir passar as mãos pela brecha que eu havia deixado para entrar um ar fresco. Esse tormento durou uns 8 minutos. Ele respirava profundamente e parecia muito cansado. Eu estava totalmente imóvel, paralisado de pavor. Mas ficou tudo pior quando aquilo foi andando em direção à porta da sala. Nesse momento, ergui o pescoço e vi. Era bípede e tinha braços longos. Meu desespero aumentou quando aquela fera parou em frente à porta e começou a cheirá-la. Meu desespero foi muito grande, pois a porta não estava trancada com chave. Ágata em todo momento só passava na minha cabeça que ele ia se jogar contra ela e entrar e atacar minha família. Eu não sabia o que fazer, que atitude tomar diante daquela terrível situação. Foram os minutos mais longos da minha vida. Eu só conseguia pedir a Deus que livrasse minha família. Aquela coisa cheirava a porta e olhava para o carro. Parecia que ele sabia que eu estava lá dentro. Depois de uns 10 minutos, ele veio andando de novo em direção ao carro e eu me recolhi no banco. Ele olhou novamente lá dentro e seus olhos eram terríveis. Foi nesse momento que ele se afastou e ouvi quando ele pulou o muro, saindo para a rua. Então olhei para todos os lados e esperei alguns minutos para ter certeza que ele não ia voltar. Comecei a abrir a porta do carro lentamente e corri para casa. Tranquei a porta violentamente, o que fez minha esposa acordar. Ela me perguntou o que eu estava fazendo. Então, quase chorando, contei a ela que tinha um lobisomem no nosso quintal. Ela não acreditou. Disse que eu estava falando isso para dormir no quarto. Então, desnorteado, a segurei fortemente pelos braços e disse: Cláudia, pelo amor de Deus, me ouve. Tinha um lobisomem no quintal. Ele rodeou o carro e depois veio até aqui à porta e ficou cheirando. Presta atenção, Cláudia. Um lobisomem quase entrou dentro da nossa casa. Nesse momento, a ficha dela caiu e ela percebeu que eu estava falando sério. Correu para a janela para olhar lá fora. Eu estava totalmente desnorteado de medo, muito pavor, muita insegurança. Fui até o quarto dos meus filhos, me certifiquei que estavam bem e a janela bem trancada. Então passamos o restante da noite incrédulos, sentados no sofá. Eu afirmo para vocês que aquilo era mesmo um lobisomem e agradeço muito a Deus por ele não ter investido contra a porta da sala. Eu já tinha em mente que se ele arrombasse a porta, eu ia sair do carro e tentar impedi-lo. Daria minha vida pelos meus filhos e minha esposa. Aquela madrugada foi longa e quando amanheceu, fui olhar a área, mas não havia pegadas ou marcas no carro. Obviamente fiquei encabulado com isso, pois ele não tinha cheiro forte e em momento algum os cachorros da vizinhança ou de rua latiram. Foi tudo muito macabro. Não sei o que ele veio fazer na minha casa. Talvez estivesse se escondendo de alguém. Ágata, depois desse acontecimento, não tive mais coragem de permanecer morando na mesma casa. Nos mudamos para outro bairro mais próximo do centro. Mas até hoje eu me sinto inseguro e agradeço por meus filhos e minha esposa não terem visto o mesmo que eu vi. Foi um grande livramento que recebemos. Desde então não deixamos portas e janelas abertas. E outro fato,
minha esposa tinha o costume de dormir com fones de ouvido, o que fez com que ela não ouvisse o barulho do lobisomem pulando o muro e andando no nosso quintal. Desde então nós dois perdemos esse costume. É um perigo, pois nos impossibilita de ouvir se um ladrão ou até mesmo um lobisomem está no nosso quintal. Que sirva de alerta para vocês. Não confie porque mora na cidade e essas criaturas não vêm. Eles vêm sim e nos pega desprevenidos. Ágata, esse foi o meu relato. Tudo o que disse aqui é verdadeiro. Eu não tenho motivos para inventar. Aos inscritos, digo, fiquem atentos nessa quaresma. O clima está pesado e cada vez mais se tem notícias de avistamentos de lobisomens nas cidades. Um forte abraço a todos e boa noite. Relato: Lobisomem apareceu no dia santo. Olá, inscritos do canal Uivos. Vou contar um relato que aconteceu na minha família há muitos anos, numa cidadezinha chamada Jardim, no sul do Ceará. Esse relato passou de geração a geração e sempre me deixou intrigada e curiosa por anos. Bom, minha bisavó era dona de um sítio muito grande que tinha um engenho de cana-de-açúcar. Ela tinha criação de galinhas, de gados, cabras e pequenos animais domésticos. Enfim, era um sítio na zona rural. Essa cidade fica aos pés da Serra do Araripe e faz muito frio lá. Todos os dias a minha bisavó reunia os filhos, a família, em um pequeno quarto onde tinha um grande oratório para rezar o terço e as orações do Sagrado Coração de Maria. Todas as filhas se reuniam e uma delas, a mais nova, dizia: "Vou fazer o chá de mamãe." Ela não ia rezar junto aos irmãos e familiares. Sempre, todos os dias, se aproximando das 18 horas, ela ia para a cozinha do sítio fazer o chá, mesmo a contragosto de minha bisavó. Num belo dia, na hora da oração, ao cair da tarde, às 18 horas em ponto, eles iniciaram a oração e escutaram um grito de pavor. Todos pararam de orar e correram para a cozinha. Quando chegaram lá, minha tia, que ainda era uma menina, estava desmaiada, caída no chão. Foi um alvoroço danado. Mandaram chamar o médico da família. Depois de muito custo, ela recobrou a consciência e contou que, ao chegar na cozinha, olhou na direção da porta, que dava para o quintal com muitas árvores, e viu um cachorro preto muito grande e em pé, com os olhos amarelados, como se fosse fogo, e a língua para fora. Estava parado na porta da cozinha, olhando para ela. Essa minha tia ficou uns 15 dias em pânico, sem conseguir falar, sendo cuidada e alimentada. Minha avó e todas as minhas tias contavam isso, e elas diziam que isso era o demônio que apareceu para minha tia em forma de lobisomem. Isso aconteceu bem na Semana Santa. Eu fico me perguntando como pode esse bicho aparecer em um dia santo. Bom, quando ela voltou a si, não relatou ter ouvido uivos. O bicho só apareceu ali, do nada, e ficou olhando para ela. Foi algo muito traumatizante e que por muito tempo deixou todos da família de sobreaviso. Muitos não acreditam, mas essa é a pura verdade. Lobisomens existem e andam entre nós. Boa noite. Relato: lobisomem foi até o bar cobrar o sal oferecido. Olá, Ágata e inscritos. Moro no interior de São Paulo, cidade que antigamente era considerada o portal do interior e era muitíssimo pacata. Meu avô, minha mãe e tios contam que naquela época não havia rede elétrica, por mais que morassem no centro. Todas as casas eram simples e não existia muro, e sim cercas. Meu avô teve 6 filhos, 3 meninos e 3 meninas. Como eram em 7 pessoas,
recebiam doações de tudo e aceitavam. Dessa vez receberam doação de miúdos de porcos e do lado de fora da casa se juntaram e começaram a limpar. Meu avô colocou panelas de água para ferver no fogão a lenha e as crianças pegaram os miúdos para limpar. Por volta das 23 horas, sentiram algo pender na cerca. Algo pesado, mas como estava escuro, não deram importância e continuaram o serviço. Novamente algo mexeu na cerca e meu avô, pensando que era seu filho mais velho, o repreendeu. Mas o mesmo respondeu que não era ele, e sim um cachorro que estava lá e já estava se aproximando deles. Então todos olharam na mesma direção. Surpresos, ficaram quando viram aquela espécie de cachorro grudado na cerca. Tinha dentes e orelhas enormes e cheirava muito mal. Meu avô, apavorado, gritou para que todos entrassem rapidamente em casa. Nisso, ele tacou água quente na direção do bicho. Foi quando aquilo avançou e meu avô conseguiu entrar correndo também. Foi uma algazarra de barulhos a noite toda em volta da casa. Então, quando escutaram o bicho indo embora, meu avô foi até a porta e gritou para ele vir buscar sal de manhã. E na manhã seguinte, meu avô abriu o pequeno bar que tocava e chegaram alguns clientes. Conversa vai, conversa vem, uns iam embora, outros chegando. Porém, entrou um senhor e ali ficou um tempão, mas não pediu nada para beber, só ficou por ali. Meu avô começou a arrumar as coisas para fechar para o almoço e perguntou para o senhor se ele não ia beber algo. Então esse homem lhe falou: "Eu só quero o sal que o senhor me prometeu." Meu avô ficou muito espantado e lhe deu logo um punhado de sal. O homem seguiu seu rumo sem olhar no rosto do meu avô. Bom, não sei se realmente funciona esse negócio de oferecer o sal, mas a casa do meu avô nunca mais foi alvo do lobisomem. Meu avô tem 86 anos e conta essa história com total clareza até hoje. Eu acredito nele, pois muitas pessoas já viram também. Um abraço e muito obrigada. Relato: lobisomem atacou criações do meu vizinho. Olá a todos, me chamo Marciel. Irei compartilhar um relato sobre o lobisomem que apareceu no meu vizinho. Em meados de 1998, houve um fato no qual me recordo com muita clareza. Minha família e eu morávamos em uma cidade pequena do interior. Eu tinha uns 6 anos de idade. Morávamos em uma casa de madeira e as únicas criações que tínhamos eram cães. Na época, havia um vizinho que gostava muito das coisas do meio campeiro. Então, em seu quintal havia muitas coisas plantadas, além de gostar de criar animais como galinhas e porcos, para o consumo de sua família. Me lembro como se fosse hoje. Era noite de quaresma, sexta-feira, por volta das 5 da manhã. Todos nós dormíamos, quando de repente ouvimos os cães do vizinho latir. Logo em seguida, as galinhas se espantaram e até voaram do puleiro, como se estivessem com medo de algo. E de fato, parecia que algo macabro havia se aproximado do puleiro e do chiqueiro dos porcos também, e queria devorá-los a todo custo, pois os animais gruíam e gritavam muito. O vizinho, dono dos animais, ao ouvir essa algazarra toda, imaginou que estivesse sendo roubado. Então levantou-se, apanhou sua foice e foi averiguar a situação. Mas só não esperava que iria se deparar com aquilo. Ao iluminar o chiqueiro com seu farolete, deu de cara com um vulto grande, preto e parecido com um lobo, que aparentemente, ao sentir-se ameaçado, não pensou 2 vezes em revidar. Ao se deparar com aquilo, o medo tomou conta do meu vizinho, que rapidamente voltou correndo para dentro de sua casa. Ele só não esperava que a criatura ia persegui-lo até sua porta e tentaria entrar. Ouvíamos lá de casa os gritos: "Vai embora! Sai daqui!
Volte para o lugar de onde você veio! Nessa hora, meu pai se levantou para ver o que realmente estava acontecendo, mas não pôde fazer muita coisa, pois o quintal do vizinho era cercado com balaústres bem altos, o que impedia meu pai de passar. E logo em seguida, parece que a criatura sumiu. Enfim, como eu brincava muito com os netos desse vizinho, assim que amanheceu, fui até a casa deles. E ao chegar lá, fiquei com muito medo, pois me deparei com a porta dos fundos toda arranhada. Parecia que uma onça havia passado por ali e amolado suas garras. No quintal, especialmente ao redor das plantações, haviam pegadas muito estranhas. E pasmem, no chiqueiro havia um porco todo arranhado. Alguns pontos de sua pele estavam em carne viva, sangrando muito. E faltava até um pedaço de uma orelha. Coitadinho daquele animal. Ao perguntar para o vizinho o que havia causado aquilo, ele nos disse com muito espanto: o lobisomem passou por aqui essa noite. Ficamos por um bom tempo assombrados e temendo que o lobisomem aparecesse por lá novamente. Esse caso é muito real e me dá muito medo até hoje. Obrigado, Ágata, e boa noite. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Eu sempre falo que lobisomens são oportunistas e têm consciência do que fazem. Bora redobrar a atenção nessa quaresma, porque realmente está bem pesada, não é? Tem um velho ditado, amigos, que cabe muito bem aqui: o prevenido zomba do tempo. Então vamos nos prevenir para não sermos surpreendidos por essas criaturas malignas. Agora vamos aos salves dessa sexta-feira. Vai um salve todo especial para Eliane Nascimento, Iramir Soares, Camilo Urana, Jonas Luiz, Karina Alves, Antônio Carlos da Silva, Marcos Rodrigues, Carla Michele, Eloá Marques, Marcelo Stradman, Sandro Ragno, Adria Costa, Carlos Marques, Rosana Souza, Severina Barbosa, Joana Santos Saraiva, Andy, Alcélio, Felipe, Ana, Jefferson, Pedro Souza Santos, Elisandra Cruz, Cláudia Motola, Luciana Mendes, Ana Paula Ribeiro, Hélio de Castro, Maria Souza, Nádia Maria, Jordan, Dirce Baraúna e Evaldo Ribas, que está de aniversário esse mês. Parabéns, meu amigo, tudo de bom para você. Amigos, no próximo vídeo eu mando mais salves, ok? Se eu não citei seu nome, receba mesmo assim o meu salve, meu muito obrigada e todo o meu carinho. Não deixem de apoiar o canal Uivos com vossos comentários, likes e hypes, é muito importante e eu agradeço desde já de todo o meu coração. Agora eu me despeço de todos vocês, desejando uma noite abençoada, um excelente final de semana, um forte abraço da sua amiga Ágata e até terça-feira, família. Tchau, tchau!